boa tarde. Boa tarde, irmão. Tudo bom? Pô, Jackson, obrigado aí pelo você ter aceitado o meu convite. Vamos conversar um pouco sobre um assunto que vem aumentando muito nos últimos anos, que é sobre a obesidade, só que antes de a gente chegar nesse ponto, eu queria que você falasse mais sobre a sua profissão, como que você se interessou no seu curso, quanto tempo que você está formado. Legal, legal. Cara, eu escolhi a educação física, foi muito por acaso, mas foi uma ótima escolha. Eu não gostava de ficar parado, eu gostava muito de esporte, assim, acho que como todo moleque, né? Sim, sim. Aí eu comecei a procurar, assim, aí após os estudos que o ensino médio acabou, comecei a fazer alguns cursinhos, só que eu não me sentia bem em ambiente corporativo, né? Eu não gostava de ficar sentado o dia todo no computador. Por você ser mais proativo, né? Você é um cara mais proativo, mais agitado, né? Como eu gostava muito de esporte, eu me interessava muito por essas questões de musculação, futebol, essas ginásticas em geral, né? Então eu procurei algumas oportunidades e eu vi o ProUni como uma boa e acabei ganhando bolsa 100%. Aí eu podia escolher dois cursos, a primeira escolha e a segunda, e eu poderia ser aprovado em um ou outro para me conseguir a bolsa com eles, né? Aí quando eu me cadastrei, eu coloquei a primeira como educação física e coloquei a segunda como administração. Caso desse algum desacerto, eu conseguiria pelo menos a bolsa na administração, que seria também uma coisa que agregaria bastante no meu currículo. Sim, até porque você também já trabalhou na área também, né? Já. Que a gente tinha conversado anteriormente. Mas só que nisso você se identificou mais na área da saúde mesmo, né? Assim no começo, assim que você ingressou, foi por causa de uma profissão que você estava querendo, ou foi pessoal mesmo, que você começou a fazer? Pelo que eu vi, no meio do curso, na indecisão, você começou a treinar. Foi nem por causa disso? Eu já treinava antes, eu já praticava bastante sim. esporte desde criança, só que aí eu só, como eu disse pra você, eu não queria ficar muito parado numa coisa só, estagnado numa frente do computador. Então eu escolhi a educação física porque me daria essa liberdade, não só trabalhar na musculação, como também ajudaria a trabalhar em hospitais, ajudaria a trabalhar em centros esportivos e não somente em futebol, pode ser natação, eu posso fazer ciclismo indoor, eu posso levar o pessoal para fazer trilha, então é um ambiente muito amplo, diversificado, né? é bastante amplo e também ele casa bastante com as irmãs dele, que é a nutrição, que é o seu caso que você está ingressando também agora, e a fisioterapia, então já entra bastante nessa área da saúde. E em 2019 eu me inscrevi e eu passei para 100% nas duas. Quando eu vi a notícia que eu tinha passado nas duas, eu não pensei duas vezes em aceitar a educação física. E até hoje eu não me arrependo, mesmo com uma Covid que veio nos anos depois também. Acho que foi a melhor escolha que eu fiz e hoje eu não me arrependo de nada. Sim, eu me recordo, né, quando eu morava aqui, né, a gente trocava ideia, eu acompanhei um pouco a sua jornada, né, até você se formar. Era árdua, hein? A gente eu trombava sei, de noite nos ônibus, sim, né? a gente trocava Perto ideia. da meia-noite a gente trombava, desde as 6 da manhã até meia-noite para concluir trabalho, faculdade e mais vida e estudos, né? É uma coisa foi complicada, mas valeu a pena esse ingresso também, mesmo com a Covid vindo nesse meio também. Beleza. Ô Jackson, eu tinha separado aqui umas 8 perguntinhas, eu queria saber o seu ponto de vista em relação a essas perguntas. A primeira é, os clientes que você atende, geralmente quando te procura, eles vão mais pela a saúde ou pela estética? Geralmente quando eles te procuram, essa é uma dúvida minha aqui. Dos atendimentos é muito certificado, porque às vezes não é sempre a pessoa olhar à frente, sempre vai ser a estética, primeiro ponto. Sim. Mas depois da Covid veio muita questão da saúde, porque algumas pessoas tiveram complicações, algumas pessoas ficaram, né? além da respiratória também. Como teve muita questão do home office, as pessoas não levantavam mais tanto, né? Então ficavam mais em casa, então como era um ambiente mais fechado, deixavam de praticar algum esporte, alguma atividade física, então acabavam ficando com sobrepeso. Então a procura vem também por essa questão
e também vem por questões da saúde, por conta das doenças lombares, do joelho, essas questões de estresse também ajudam bastante com o exercício físico. A gente trabalha os atendimentos bem elaborados para cada individualidade da pessoa. Então, se ela tem um probleminha, que a gente consiga ajudar ela no joelho, na lombar, tem essa questão da hiperatividade, tem a questão também do autismo, que pode acontecer também com alguns casos das crianças, até com o adulto também. Então a gente tem esse atendimento bem legal, que a gente ajuda essas crianças, essas pessoas como um todo também. Puta, legal, muito bom, viu, Jackson? Como o nosso tema é sobre obesidade, cai muito sobre questão de como a obesidade é uma doença que acaba consequentemente vindo outros tipos de doença, como cardiovascular, hipertensão, né? Cara, diabetes. Bastante. No caso como você citou agora, como a artrose, né? Artrose, entra bastante as questões fisiológicas e também morfológicas, porque uma coisa leva a outra. Então, se você deixa de cuidar do seu corpo ele vai se adaptar ao seu ambiente. Então, independente do que você precise fazer na sua rotina, seu corpo sempre vai se adaptar, mesmo sendo uma coisa estressante ou não. Mas tudo tem um limite, né? Então, às vezes o corpo se adapta a uma posição sempre que você faz no dia a dia, sacrificando um pouco da estrutura lombar, porque você pode ficar com as pernas mais fechadas, um pouco mais abertas, né? E acaba dilatando um pouco também, né, da questão do abdômen também, que pode ficar um pouquinho para fora, a famosa pochetinha que tem das pessoas. Então, bastante pessoa procura para tirar essa pochetinha, bastante pessoa procura para questões pré-diabéticas, né, que com uma rotina do dia a dia muito estressante, e às vezes as pessoas não conseguem comer, fazer uma refeição completa no dia a dia, atrapalha bastante, e todos eles têm essa preocupação, né, de mais para frente não ter nenhuma consequência diante disso. Então, é importante fazer um diagnóstico, e com esse diagnóstico a gente consegue trabalhar com a pessoa da melhor maneira possível. Pô, legal. Como a gente está falando sobre a obesidade, o que você acha sobre a desinformação sobre a obesidade na população? Você acha que a desinformação acaba não educando as pessoas sobre esse assunto? Por isso que está tendo tanto aumento de gente obesa? Cara, bastante, porque o que mais a gente tem hoje na internet, mas que ela está aberta para todo mundo, hoje a pessoa mais humilde consegue ter um celular, consegue ter um acesso à internet, mesmo que não em casa. E a questão da desinformação, ela está sempre pertinho, beirando a estrutura das pessoas. Então, hoje, ainda mais para as pessoas que têm esses problemas para ganho ou perca de ganho de massa, de gordura, é muito complicado, porque às vezes a pessoa acha que só parar de comer vai resolver, e às vezes não é nem isso. Às vezes a pessoa pode passar o dia inteiro sem comer, o corpo vai entender isso como um risco e vai fazer com que ela coma 2 vezes mais depois. Então ela pode entrar confundindo regime com dieta, reeducação alimentar com tudo isso. É uma área que também que você pode explicar bem melhor que eu, mas as pessoas às vezes chegando na academia ou na consultoria, a pessoa chega falando que chega para fazer um treino, fazer uma atividade física sem comer, 12, 13 horas sem comer, às vezes no sol quente, acaba nem bebendo água. Então a desinformação de chegar uma pessoa a falar que resolveu o problema dela fazendo isso, tomando aquilo ou comprando aquilo, que é o que mais tem, a pessoa passa uma desinformação para você, te oferecendo um produto que nunca vai dar certo, que não funciona de verdade, mas que por esse custo que você vê que pode ser elevado ou pode ser muito em conta, você vai fazer isso e acaba comprometendo muito a sua saúde ao longo do tempo. Então, para combater isso, é um risco diário que a gente tem que lidar, e é uma coisa bem difícil que cai sempre pra gente, mas a gente, nas oportunidades que tem, a gente tenta lidar da melhor maneira possível para fazer com que isso não aconteça mais. Pô, legal, Jackson. Eu queria aproveitar, Jackson, que a gente está conversando, eu queria engatilhar sobre o ambiente, se influencia também. O ambiente que eu estou falando é sobre aonde que a pessoa convive, a família. Eu queria saber o seu ponto de vista em relação a isso também. Pega bastante sim. Até mais no ambiente corporativo, porque hoje, por exemplo, em São Paulo é muito agitado, né? Acho que eu, por ter trabalhado já mais
longe das periferias, mais para o centro, onde acho que é onde você trabalha também, é tudo muito rápido, né? Então a gente tem as estações que levam sempre ao centro muito rápido, e quando vai para as periferias já não levam com tanta rapidez, né? Mas é tudo facilitado para que sua rotina seja mais rápida para que você consiga. Só que nessa rapidez você acaba abdicando de muita coisa. Então, às vezes você sai de casa sem comer, para comer no trabalho, não tem tempo de fazer uma refeição mais saudável, né? E acaba comprando um drive-thru, acaba comendo uma coisa que não deve, acaba abusando do café para conseguir manter a rotina todo dia. Sim. Então é uma coisa que acontece com todo mundo. O ambiente influencia bastante essa ação, ainda mais se você tem como levar muita coisa do trabalho para casa, da casa para o trabalho, porque a rotina, por ser muito rápida, a gente não consegue lidar 100% com ela. Então é dia após dia, educando e dá tudo certo da melhor maneira. Boa. A obesidade é uma doença ou é um desleixo? Cara, é doença porque caso a caso a gente vai identificando, por exemplo, se uma pessoa é pré-diabética, se algumas pessoas da família dela já tiveram também algum problema de saúde, problema nas estruturas também, exemplo, se a pessoa tiver um problema no joelho, ela teoricamente não poderia fazer uma atividade física mais pesada, acaba deixando de lado, acaba comendo um pouco demais se não tiver o acompanhamento de um nutricionista, de uma pessoa que ajude ela nisso também. E é uma doença porque hoje tudo a gente faz pelo celular, né? Então hoje a gente consegue fazer tudo, a gente consegue trabalhar pelo celular, os TikToks estão aí para mostrar que isso é real. Além disso, a gente tem tudo num trabalho home office, onde você fica na sua região mesmo, ou na sua casa, sempre com essa informação já aberta para você, com acesso à internet, você acaba fazendo bastante coisa. E não dá pra gente relacionar com um desleixo, porque cada caso é um caso. E por ser uma doença... porque na realidade é uma doença mesmo, né? É uma doença, mas cara. Muitas das vezes as pessoas que é leiga acabam achando que é desleixo, né? Mas todo mundo que tem obesidade sempre tem junto algum tipo de patologia, como Pode ser uma patologia como também, né? diabetes, hipertensão. É inevitável você não ter algum tipo de doença pessoas dessa. asmáticas também, assim, às vezes acontece. Às vezes tá junto, né? Tudo vai interligando se a gente explora um pouquinho mais adiante, né? E o que a gente consegue fazer no celular é quase tudo, menos exercício físico, né? Que acaba, a gente pode fazer aquelas dancinhas lá do TikTok, mas a pessoa que está vendo lá de fora talvez não esteja fazendo. Só queira ver a ação no celular e nada mais. Sim. É isso que gera mais dinheiro hoje em dia também, né? Quanto mais visualização da pessoa e não a atividade dela, a ação dela feita em si, acontece mais frequente. Ô Jackson, você tocou num assunto muito interessante sobre para você começar o primeiro passo a cuidar desse tipo de doença, você precisa tomar atitude em se exercitar, né? Nesse caso, qual é o primeiro passo que você, como profissional, você indica para uma pessoa que é obesa, que te procura? É um tipo de trabalho relacionado à força, aeróbico, ou eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Qual é o procedimento, o primeiro passo? Cara, exato. O primeiro passo de todas as pessoas que têm... Assim, acaba de chegar, chegou, assim, nunca fez atividade física, que chega com esse tipo de doença, de obesidade, qual é a... Cara, o melhor caminho de todos, antes de qualquer coisa que você faça, é consultar o profissional, consultar o médico antes, saber o que você realmente tem, quais são as ações disso, e importante que você vá num centro correto, por quê? Centro ou a academia correta, porque você vai ter um acompanhamento de outros profissionais que vai ter a indicação de tudo que você precisa fazer junto ao médico, né? Então, primeiro passo, consultou o médico, viu o que tem que fazer, consultou as informações com ele, pode, se for o caso, consultar a gente também, que a gente vendo as coisas como os laudos, né? As informações que a gente pode absorver das informações do médico, a gente passa para você. O que muita gente pensa muito só quer correr, né? Que vai perder muito peso. O cardiovascular é importante, mas a gente tem que lembrar que a obesidade se dá por a gente ficar muito tempo numa posição, não fazer exercício físico, o que condena também
a ter uma estrutura óssea menos resistente. Então, se você faz um exercício de impacto, exemplo, uma corrida, um trote na esteira, pode não ser tão benéfico. Então, a gente tenta preparar a pessoa, claro, cada um é caso a caso, mas dando um exemplo para você, a gente pensa em fazer um trabalho focado mais em desenvolver a pessoa uma motricidade melhor, então ela melhorar a estrutura, as posições, a postura dela, para depois a gente tentar passar um exercício de força para ela conseguir desenvolver, além de uma postura melhor, uma postura mais ereta, né? Mais ereta, mais tranquila, digamos assim, natural, para que ela não tenha nenhum contratempo posterior, que ela consiga depois ficar mais forte. Ela ficando mais forte, consequentemente, ela vai manter uma rotina mais saudável, então com acompanhamento de um nutricionista também isso é muito importante. Então isso como um todo já vai ter uma perca de peso gradativa. Então claro que não é do dia para a noite, mas 3, 4 meses a gente consegue ver algum resultado. Como é dia após dia também, a gente pode ir indicando alguns trotes na esteira, uma bike. A natação também é super importante porque reduz bastante o impacto. Então na academia onde eu trabalho também eu posso colocar também a pessoa a fazer 2, 3 dias de um acompanhamento para postura, para melhorar um pouquinho mais de força especificamente, e passar 2 dias para fazer lá a continuidade do treinamento dela na natação, que ela consegue ter mais confiança em si também, e ajuda também porque queima bastante caloria e ela não vai ter tanta pressão nas estruturas dela. Então cada caso é um caso, mas é bem divertido explorar as possibilidades para ajudar, para não ficar uma coisa muito maçante e chata para a pessoa. Porque o que faz mais a pessoa desistir é uma rotina de sempre fazer o mesmo exercício todo dia. Então isso, para não ficar chato, a gente tenta passar da melhor maneira possível, de uma forma que ela entenda e que não que seja divertida para ela, mas que ela se sinta motivada de vir todo dia para a academia fazer o nosso acompanhamento. Poxa, muito bom, Jacques, legal. Interessante demais. Então, primeiramente, o trabalho consiste em um conjunto de profissionais, primeiramente, né, para depois você tomar a iniciativa. Eu acho que foi bom você ressaltar isso, que é por isso que muitas das vezes a pessoa que tem esse tipo de patologia acaba desistindo da academia porque não sabe direito das informações e acaba fazendo da forma errada. E é muito complexo. A desinformação está muito ligada a isso, né? A gente vem ligada a um ponto diferente que uma consulta no médico hoje a gente consegue fazer no SUS, claro que não é tão rápida, mas é melhor às vezes a gente esperar 1, 2, 3 semanas para a gente fazer uma coisa correta do que a gente fazer do imediato e perder 6 meses depois por conta de uma lesão. Então, cada caso é um caso, mas dá certo se a gente fazer da maneira certa. Então, se caso vir alguém na ansiedade de resolver o problema, você indica que primeiramente tem que ver o que ela tem, procurar um profissional, passar com um nutricionista, ver qual o tipo de patologia que ela tem para você, em cima das informações que ela trazer para você, você trabalhar, né? Eu percebi que é por isso que muitas das vezes gente desiste porque acaba se frustrando por não fazer da forma correta. Jackson, eu queria saber, no seu ponto de vista, em relação à obesidade, qual é as causas da obesidade? Cara, bastante desinformação, como a gente abordou anteriormente. Desinformação hoje pega bastante. Hoje o trabalho facilitado em casa mesmo, você já não tem essa rotina de se exercitar, levantar, mesmo que a gente antes para pegar o metrô, pegar o trem, pegar o ônibus, hoje em dia a gente está em movimento. Então o corpo em movimento, ele sedentarismo, acho que o sedentarismo pega muito nisso. Então a gente, por ter essa facilidade de, por exemplo, trabalhar em casa, fazer tudo em casa hoje com o celular você, como eu falei, faz tudo junto, então o sedentarismo ajuda muito nisso. Então a gente tenta passar de diferentes formas, de diferentes maneiras para abordar. Então é difícil, mas a gente consegue abordar legal e tirar a pessoa de estagnar, né? Estagnar no sedentarismo, assim, porque hoje pode ser uma coisa legal, mas daqui a 10, 15 anos pode ter essas complicações estruturais no corpo dela. Legal, Jackson. Para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria saber qual é o papel de vocês, profissionais,
da área da saúde em relação ao obeso? Qual é o seu papel? Cara, a melhor coisa de todas é você ser uma pessoa receptiva. Porque às vezes a pessoa, como ela não sabe como lidar com tudo isso, ela é muito preocupada, às vezes está com medo de algum julgamento externo de alguma outra pessoa. Então a melhor coisa que você tem que fazer é você conseguir receber essa pessoa com carinho, com bastante atenção, porque cada caso é um caso, dá pra gente trabalhar legal com ela, mas o primeiro passo é você deixar a pessoa se sentir acolhida por você num atendimento. Então não adianta a gente só olhar para ela uma vez, passar uma lista e já ir embora. Acho que isso não funciona mais. Hoje em dia tá muito melhor estruturado, então tem acompanhamento que a gente tem que fazer, juntando as três áreas, na área da saúde como um todo, tem os nutricionistas, que vai ser a sua área, tem a minha área do movimento, da educação física, tem os médicos em si também que vão passar as ações, onde tem alguma recorrência que a gente possa trabalhar também. E é dia após dia, cara, a gente consegue, com bastante empatia, melhorar o funcionamento das pessoas. Pô, legal. Queria agradecer você, Jackson, aí pela Tamo junto. oportunidade que você deu pra nós, tá? Que é isso. Tamo junto. Precisando, pode chamar.